Olá pessoal, ontem à noite eu coloquei uma caixinha de perguntas nos stories aí do meu Instagram, da Mark Moraes Law, e eu recebi mais de 100 perguntas de ontem à noite para hoje de manhã. Vou selecionar algumas perguntas que acabam englobando vários tipos de vistos aí, e para responder para vocês, e vou começar a colocar nos próximos stories e no Reels também, espero que curtam. Então vamos lá, primeira pergunta. Doutor, bom dia. Meu marido morou um tempo fora de status. Como conseguir pleitear um EB2, eu sendo elegível? Então vamos lá. Se o seu marido morou aqui nos Estados Unidos e ficou fora de status, e se ele ficou fora de status por mais de 180 dias, e ele saiu dos Estados Unidos, ele toma um barramento de 3 anos sem poder pleitear um novo visto, a não ser que tenha um pedido de perdão. E se ele ficou nos Estados Unidos por mais de um ano fora de status e saiu dos Estados Unidos, ele toma um barramento de 10 anos. Agora, se ele está aqui ainda, tá, de forma irregular, e você conseguir ter uma aprovação do seu I-140 e vier a receber o Green Card, de repente depois você pode fazer um processo de família para ele, como seu marido, e você pedir um pedido de perdão depois para que ele possa conseguir pegar o visto no consulado. Bom, você pediu para que eu respondesse a sua pergunta, colocou uma carinha de choro, eu falei que eu iria responder e aqui vai. Doutor, meu J1 acaba em julho e já dei entrada no EB3. Posso aplicar para o F1 para ser a ponte para o EB3? Bom, primeiramente tem que saber se o seu J1 tem aquela restrição de 2 anos no passaporte. Muitos J1s vêm com uma restrição que a pessoa tem que voltar para o país de origem e ficar lá com presença física por 2 anos, a não ser que tenha um waiver, um perdão, uma isenção desse requerimento. Se o seu J1 só expira em julho e você já deu entrada, e se já estiver perto de ter um resultado do seu EB3 e você não tem essa restrição de 2 anos, de repente ainda dá tempo de dar entrada com um pedido de ajustamento de status e você fazer o processo aguardando aqui por dentro dos Estados Unidos. Próxima pergunta. Eu tenho Green Card, eu posso passar o Green Card para minha nova esposa ou tenho que esperar virar cidadão? Bom, se você recebeu o seu Green Card através de um casamento, indivíduos que recebem um Green Card através de um casamento, o ideal é que aguarde 5 anos para poder casar novamente e poder passar o Green Card para a nova esposa ou esposo. Se você não quiser esperar os 5 anos, tem que estar muito bem preparado para documentar que aquele casamento onde você recebeu o seu Green Card foi verdadeiro, foi de boa fé e não apenas com o intuito de receber um benefício imigratório. Eles podem até averiguar se houve fraude no primeiro casamento. Então, muito cuidado com isso. O ideal é esperar os 5 anos. Ok, mais uma pergunta que apareceu aqui no meu story. Com abertura para brasileiros, é possível solicitar a entrevista consular do EB3 nos Estados Unidos? Bom, primeiro, se é entrevista consular, é no consulado e não nos Estados Unidos. Isso é a primeira coisa. Segundo, não é que está tendo uma abertura. Antes a pessoa poderia vir, só teria que fazer quarentena de 14 dias em outro país antes de entrar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estava proibindo brasileiro de entrar aqui. Apenas que se alguém estivesse no Brasil, tocou no Brasil, antes de vir para os Estados Unidos, teria que fazer uma quarentena de 14 dias em outro país que não teria restrições. E se você está fazendo o seu processo via consular e você entrar nos Estados Unidos para dar entrada no pedido de ajuste de status, fazer o processo por aqui, pode ser considerado fraude, tem que ter muito cuidado com isso. Mais uma pergunta importante que chegou aqui agora no story é a seguinte. Enquanto eu aguardo o processo de EB2 NIW, National Interest Waiver, eu posso entrar nos Estados Unidos com um visto de turista válido? Bom, se você está fazendo o processo via consular, você tem um visto de turista válido no seu passaporte, seu I-140, né, que é a petição, está ainda pendente de julgamento, e a sua real intenção é vir apenas vir aqui nos Estados Unidos, fazer um turismo, né, visitar os Estados Unidos de forma temporária e sair, eu acredito que não teria maiores problemas com isso. Tem que determinar a sua real intenção naquele momento que você está vindo para os Estados Unidos, seu momento de entrada ali em frente ao oficial consular no aeroporto ou no porto de entrada.
Ok, mais uma pergunta. Sou professor de Universidade Federal de Tecnologia de Informação, sou doutor com premiação na área. Eu qualifico? Olha, provavelmente você poderia qualificar para um visto ou EB1 de habilidades extraordinárias ou um EB2 por interesse nacional. Essas duas categorias de visto não demanda que você busque uma oferta de trabalho, um patrocínio de uma empresa americana para pleitear o seu visto aqui. Você por si só poderia se qualificar e dar entrada com o seu pedido para receber o Green Card sem depender de uma oferta de trabalho de um empregador americano. Boa sorte. Outra pergunta. Estou sem status, estou querendo fazer uma viagem para o Havaí, saindo do continente americano e indo para o Havaí. Havaí é um estado americano. É considerado voo doméstico? Olha, se você está sem status imigratório, eu não recomendo que você faça uma viagem fora do continente americano. E mesmo dentro do continente americano, é importante que você tenha cuidado com viagens perto da fronteira dos Estados Unidos, tanto com o México quanto com o Canadá, que é onde que o governo americano tem maiores poderes, né? Perto da entrada dos Estados Unidos, poderiam averiguar e investigar o seu status migratório ali. Eu já vi acontecendo uma pessoa fazendo um voo doméstico no Texas, perto da fronteira com o México, e foi questionado o status migratório e acabou sendo colocado em processo de remoção do país. Uma pergunta interessante que chegou aqui agora no Story. Pessoa com processo de asilo em andamento, mas o caso ainda não foi julgado, pode alterar para outro processo? Bom, é importante frisar que um pedido de asilo pendente de julgamento não confere status imigratório para ninguém. Então, se você já passou o seu status imigratório válido nos Estados Unidos, para você poder fazer um ajustamento de status para um outro processo que não dependa de um pedido de perdão, fica bem limitado às situações. Mesmo, por exemplo, se você der entrada com um pedido de emprego, às vezes você conseguiu um empregador americano te fazendo uma oferta de trabalho, tem um I-140 aprovado, dificilmente você vai conseguir ajustar o status através disso. Um casamento com cidadão americano, de repente sim, você conseguiria. Olá, mais uma pergunta aqui que chegou. Quando o visto é revogado, como é informado? Carta, e-mail, é possível reverter o cancelamento? Bom, vai depender como o seu visto foi cancelado. Por exemplo, se você estiver aqui chegando nos Estados Unidos, no aeroporto dos Estados Unidos, e o oficial do CBP está impedindo a sua entrada e vai te enviar de volta, ou te deu a opção de retirar o seu pedido de entrada nos Estados Unidos, naquele momento ele vai cancelar o visto ali na sua frente e vai colocar no sistema, né? Agora, se chegou alguma informação para o consulado americano que você tenha cometido algum crime, alguma violação imigratória, eles podem te convidar aí ao consulado para te informar do cancelamento ou às vezes através de um e-mail informando sobre o cancelamento. Outra pergunta que eu recebo com bastante frequência é a seguinte: o consulado americano no Brasil está demorando demais para uma entrevista. Dá para pedir a entrevista, nesse caso aqui ele está perguntando, na República Dominicana? Olha, não tem problema você pedir sua entrevista para um visto de turismo pela primeira vez ou para extensão, renovação daquele visto, tá? O problema é o seguinte: a maioria dos países, dos consulados americanos em outros países, eles não vão acelerar o seu pedido de entrevista também. Então se você conseguir uma data que é melhor que a sua data que você está conseguindo aí no Brasil, não teria problema você ir fazer a sua entrevista em um consulado americano em outro país. Outra pergunta: com $1 milhão nos Estados Unidos, mais um imóvel na Flórida, consigo visto para residir sem trabalhar? Bom, o fato de você ter uma conta bancária volumosa ou ter um imóvel bom nos Estados Unidos, por si só, não te dá visto de maneira alguma. Agora, se você tem um dinheiro
sobrando e quer investir em algum tipo de visto, por exemplo, se você tiver uma cidadania de um país com tratado comercial com os Estados Unidos, você pode investir em um negócio nos Estados Unidos e conseguir o E2. Tá? E se você quiser fazer um investimento no EB5, também você poderia fazer. Investimento aí na casa de 900, está ainda $500 mil, e com isso você poderia, não precisaria trabalhar, não é um pré-requisito do EB5 que você trabalha, conseguir o Green Card e morar aqui nos Estados Unidos permanentemente. Mais uma pergunta aqui, quem está ilegal pode continuar viajando com o passaporte? Provavelmente deve ser o passaporte brasileiro que está falando, viajar domesticamente aqui dentro dos Estados Unidos, né? Obviamente que quem está irregular nos Estados Unidos, se viajar para fora do país, não vai conseguir voltar e pode até tomar o banimento ali sem poder voltar por 3 ou 10 anos. Mas viagens de avião aqui dentro dos Estados Unidos, quando você está irregular, você vai estar passando pela inspeção do TSA, que é aquela agência que verifica se tem raio-x, o metal ali, né? Não necessariamente você teria um contato com o CBP, mas um aeroporto onde tem a presença do CBP, não necessariamente vai ter uma investigação do seu status imigratório, mas é sempre um risco, né? Mas, via de regra, não teria problema se você viajar não próximo da fronteira dos Estados Unidos.